Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa julgamento sobre viabilidade de crédito tributário envolvendo matéria-prima e material de embalagens provenientes da Zona Franca de Manaus. E hoje também o plenário do Supremo aprovou a lista tríplice para a vaga de ministro titular do TSE. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da sessão para a gente. Oi, Carla, boa noite. Essa escolha da lista foi no início da sessão? Foi exatamente isso, William. Foi logo no comecinho da sessão. Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, logo no começo da sessão plenária da tarde de hoje, os ministros fizeram aí a eleição desta lista tríplice para a vaga de titular do Tribunal, de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Os indicados, então, aqui pelo STF foram a ex-advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça, e os atuais ministros substitutos do TSE, os advogados Sérgio Banhos e também Carlos Obá. E olha só, a ex-AGU, a Grace Maria Mendonça, ela recebeu os 10 votos dos ministros presentes aqui na sessão de hoje e os outros dois advogados receberam cada um 7 votos. Essa lista tríplice, ela segue agora para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele, então, vai escolher o novo integrante, o novo ministro, a nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o novo ministro, a nova ministra, ele vai ocupar o cargo deixado pelo ministro Admar Gonzaga. Ele vai deixar o cargo no próximo dia 27 de abril, William. Cara, e no caso envolvendo o crédito tributário, como é que ficou o julgamento? Vamos lá, William. Então, sobre este caso, nós tivemos hoje à tarde totalmente dedicada ao julgamento deste recurso. Ele trata aí sobre a possibilidade das empresas terem direito a créditos do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, de matéria-prima e insumos isentos comprados na Zona Franca de Manaus. Lembrando que a Zona Franca de Manaus ela foi criada aí entre os anos 50 e 60 e tem mais ou menos 500 empresas que atuam, indústrias que atuam no polo industrial lá em Manaus. A principal discussão aqui é saber, então, se as empresas têm direito ou não ao crédito de IPI. No recurso de hoje, é um recurso que foi apresentado pela Fazenda Pública da União. O principal argumento é de que as empresas não teriam direito ao creditamento, porque não está previsto na Constituição e apenas uma lei aí poderia garantir esse benefício. Então, hoje à tarde tivemos as sustentações orais, 5 sustentações orais. Vamos acompanhar a reportagem. Durante a sessão, os que defenderam a possibilidade de utilizar os créditos de IPI de matérias-primas e insumos isentos ressaltaram que o benefício é importante para o fortalecimento das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Nós temos na Zona Franca aproximadamente 500 empresas instaladas que geram 500 mil empregos diretos e indiretos. E, ora, sem esse creditamento, sem esses benefícios que foram a razão de serem as empresas transferidas para a Zona Franca, elas fechariam as portas, gerariam um grande desemprego e a nossa soberania e segurança e mesmo o desmatamento iria acontecer. O que deve ficar claro é que a Constituição Federal de 88 não atribui à Zona Franca de Manaus um tratamento privilegiado, isto é, um tratamento diferente sem um motivo que justifique. Ao contrário, foi com a finalidade de buscar uma igualdade de fato inexistente em virtude de desvantagens geográficas e econômicas, que a CF, nossa Constituição Federal, atribuiu a ela um tratamento jurídico diferente dentro do sistema federativo. Por outro lado, os contrários ao creditamento afirmaram que permitir os créditos de IPI nesses casos geraria um benefício fiscal não previsto em lei e ainda sem estudo dos impactos dessa medida no sistema fiscal. Não há uma cruzada da Fazenda Nacional contra a Zona Franca de Manaus em absoluto. Todos nós reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus, a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus. Estamos falando, excelências, num cálculo de 16 bilhões de reais por ano, caso essa tese seja vencedora. 16 bilhões, a gente consegue duplicar o valor do Bolsa Família. Mas se isso vicejar, esses 16 bilhões tem destino certo. É o creditamento para grandes fabricantes de produtos não essenciais que vão adquirir da Zona Franca. Nós não podemos aceitar o argumento do desenvolvimento regional, porque existem outras regiões brasileiras também carentes de desenvolvimento. É o caso do norte de Minas, que tem um grande número de associados da FEBRAS e que é muito carente economicamente. Então, se por um lado
a Zona Franca, o Estado do Amazonas advoga a tese dos incentivos fiscais para fins de desenvolvimento regional, nós não podemos descurar que outras regiões brasileiras também têm esse direito. O que a Constituição assegura é a não cumulatividade e não o sistema de créditos fictos ou a geração de um crédito para quem adquire algo com isenção. Isso é possível ao legislador, mas não é algo automático do sistema tributário. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou a importância da Zona Franca de Manaus para o país, mas disse que não é possível permitir o uso de créditos do IPI, já que poderia beneficiar indevidamente empresas fora da Zona Franca. A isenção é regional, beneficiando indústrias localizadas na Zona Franca, alcançados insumos e produtos finais. A União deixa de arrecadar tributo. O fato de um insumo ser isento faz-se isolado. E após, então, o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator. Já o ministro Edson Fachin foi o primeiro a abrir divergência. Ele disse que esses créditos são, se possíveis, que podem sim ser recolhidos. Ele disse que isso seria uma exceção aí. Também seguiu a divergência o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, inclusive, chegou a dizer que este era um caso que não deveria ter parado aqui no STF, que é uma discussão que o Congresso Nacional deve fazer sobre esses limites aí dos créditos de IPI na Zona Franca de Manaus. Mas o ministro ressaltou que é importante esse tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. O julgamento ele não foi finalizado hoje por causa da hora. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, disse então que esse vai ser o primeiro caso da sessão da quinta-feira de amanhã à tarde. Bom, é isso e agora voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigada, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar da sessão de amanhã no Supremo. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Nós acompanhamos uma sessão hoje com um tema único, né? Como vimos aí na reportagem da Carla Lucena. O que você destacaria para amanhã, então? Além desse julgamento, que já está prometida a sua retomada, outros 6 processos estão na pauta de julgamento. 5 deles envolvem embargos de declaração em 4 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, todos eles envolvendo decisão do Supremo, que teria decidido sobre imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social. O argumento trazido nesses embargos de declaração, todos eles da relatoria, os embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Rosa Weber e os embargos de declaração no recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, em todos eles a alegação de contradição e omissão no acórdão e no recurso extraordinário um pedido de modulação de efeitos. Então, eu tenho para mim que esse pode ser, caso venha a ser apregoado, um julgamento conjunto. Mas está na pauta de julgamentos também uma possível retomada da ação direta de inconstitucionalidade que questionou a lei que permitiu a utilização de aeronaves para pulverização de inseticidas como uma forma de prevenção do Aedes aegypti. O julgamento foi iniciado no dia 4 de abril no plenário e foi suspenso para aguardar os votos do ministro Celso de Mello e Dias Toffoli, que estavam ausentes justificadamente naquela sessão. A ministra Carmen Lúcia já proferiu seu voto, entendendo que a lei nessa parte questionada seria inconstitucional, não poderia ser utilizada essa aeronave. Um dos motivos é porque ela não constava do texto da medida provisória que foi convertida em lei, ela foi produto de uma emenda parlamentar. E ainda que estudos e pareceres realizados tanto pelo Poder Executivo quanto por entidades não estatais disseram da ineficácia dessa medida e dos malefícios que podem ser trazidos ao ser humano. Mas essa não foi a mesma conclusão que os outros ministros que já votaram acabaram decidindo. 4 ministros acabaram dando interpretação conforme para essa legislação para dizer que é constitucional, mas que deve haver uma autorização prévia, não só da autoridade sanitária, como também da autoridade ambiental, para que essa pulverização aconteça. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela parcial procedência também para excluir a possibilidade do uso de aeronaves, mas a possibilidade de pulverização. Julgamento suspenso pode ser retomado amanhã na sessão plenária dessa quinta-feira. Vamos aguardar. Então, você estará aqui também, né? Logo após a sessão plenária, né, Karina? Logo após a sessão. Até lá, então. Obrigada por hoje. Até amanhã. Obrigada.